Quanto mais a gente usa a inteligência artificial para desabafar, para discutir o que está acontecendo no nosso dia a dia, talvez para pedir conselhos, talvez para pedir ajuda em pontos de carreira, em pontos da vida pessoal, em crescimento na vida profissional, aparentemente mais sozinho a gente se sente, não menos. Isso é estranho, mas se você pensa um pouquinho, tem uma lógica muito grande nisso. Nós somos seres humanos, a nossa vida evoluiu do ponto de vista social, nós somos animais sociais. Nós somos pessoas que precisam de outras pessoas. E a interação social ela é crucial para uma saúde física e mental. Olha só que interessante, existem muitos dados e existem muitos estudos que demonstram que pessoas que tenham bons relacionamentos com outros seres humanos, por favor, que têm bons relacionamentos tem índices de medições de felicidade e até mesmo de bem-estar muito maiores, muito mais elevados. A gente tem um livro clássico, né, que no Brasil foi lançado como o Jeito Harvard de Ser Feliz, o The Happiness Advantage, né, onde uma das conclusões é realmente de que as interações sociais, as pessoas, as relações que você constrói tem um impacto muito grande na sua felicidade. O problema é justamente quando você começa a delegar muitas dessas interações para um robô que é frio e não tem sentimentos. E eu sei que essa é uma reflexão que parece profunda demais, quase filosófica, mas eu quero trazer alguns dados e fatos para debater o problema que a gente está vendo alguns relatórios e algumas publicações muito interessantes trazendo à tona. A gente teve uma publicação agora no início de 2026 da Harvard Business Review que fala justamente sobre inteligência artificial e conexão humana no trabalho. Olha só que interessante o relatório. Eles pesquisaram milhares de profissionais, é uma pesquisa específica nos Estados Unidos, mas que traz dados bem abrangentes de diversas indústrias e que mostra que mais da metade dos profissionais se diz solitária no trabalho. Mesmo usando a inteligência artificial, o que faz com que elas tenham uma interação que vai e volta, né, tem essa interação de feedback e de retroalimentação, que é como uma comunicação acontece, as pessoas não se sentem que estão tendo um bom apoio emocional, nos seus trabalhos e, portanto, se dizem a expressão utilizada é justamente essa, se sentem mais solitárias. E veja que interessante, esse é um dado que o relatório o artigo da Harvard traz, que traz uma menor satisfação profissional e até uma consideração por mudança de emprego por conta desse sentimento. Então fica muito claro, pelo menos o artigo ele tenta mostrar isso, que inteligência artificial, embora tenha essa relação de comunicação que vai e volta, ela não substitui a conexão que você precisa com seres humanos, conexões com os times. E aí, obviamente, a gente coloca isso dentro de uma visão mais abrangente, no que nós temos times híbridos, pessoas trabalhando 100% de casa, a relação profissional ela vem mudando fortemente. O debate aqui ele não é tão abrangente assim para debater o quanto o trabalho híbrido e o trabalho remoto eles também afetam a conexão entre os profissionais do time, porque antes a gente ia na máquina do café, conversava com todos os membros do time, almoçava com o time, passava o dia ali interagindo com outras pessoas, essa conexão acontecia de uma forma mais natural. Porém, hoje a gente tem mecanismos substituindo essas interações, como as telas, as reuniões virtuais, e junto com isso a inteligência artificial, que é o foco desse artigo da Harvard Business Review. A inteligência artificial, basicamente, ela resolve a tarefa, ela resolve o trabalho a ser feito, mas ela não resolve o laço entre as pessoas que precisam se conectar para resolver aquele problema. Isso aqui é justamente o relatório ele aponta para isso, esse laço entre as pessoas que gera a confiança entre um time, né. A confiança entre o time, ela nasce justamente dos conflitos, das interações, dos sucessos e das falhas que o time passa junto. E essa é uma ironia de carreira muito interessante, que traz uma reflexão muito grande, que faz eu mesmo ficar pensando sobre isso várias vezes. Quanto mais a interação vai ficando automatizada, mais raro e valioso fica a conexão de verdade. É por isso, eu falo sobre isso em diversos vídeos, em diversos artigos que eu venho escrevendo, que soft skills não estão sendo mais apenas um diferencial, mas sendo também
um essencial dependendo da soft skill, como por exemplo a interação, a comunicação, né, vai ficando cada vez mais valioso justamente por ser raro e por ser algo que somente humanos conseguem fazer, não a inteligência artificial. É muito mais difícil, talvez impossível, me ajude a debater se está mais para difícil ou mais para impossível, uma máquina substituir a interação que você consegue ter quando você tem um problema, por exemplo, com o seu time. Você tem uma discussão, você tem um debate, ou quando você tem um sucesso que vocês comemoram, que vocês festejam um problema que foi resolvido. Esse tipo de interação, ele se torna, eu vou repetir, muito mais valioso porque uma máquina não pode substituir. E essa relação com os colegas de trabalho, com o time, é justamente algo que faz os seres humanos se sentirem valorizados e também valorizar as pessoas ao seu redor. E aí a pergunta que eu quero trazer para uma reflexão conjunta, eu quero fazer junto com você aqui esse pensamento é: o que aconteceu essa semana na sua empresa que fortaleceu os laços com seus colegas, com seu time, que trouxe mais coesão para o time, fez o time atuar mais como um time? Talvez um conflito, ou talvez um problema resolvido, ou talvez uma falha, talvez um sucesso. Mas o que que aconteceu de fato essa semana que foi totalmente humano? Que não foi por conta de uma ferramenta, que não foi uma máquina que aprovou, que não foi uma máquina que construiu. O que que foi totalmente humano entre as suas relações profissionais? Porque essa reflexão, ela parece bizarra, eu acho que se a gente fizesse essa mesma pergunta 3, 4 anos atrás, os comentários deveriam ser apenas risadas e algumas ironias, mas é uma questão interessante, o que que aconteceu de humano que você valorizou essa semana no seu trabalho? Pense sobre isso porque, de novo, a inteligência artificial, por ser uma além de ser um grande hype, é também algo real e que traz resultados, vai ser algo que nós vamos ter como parte do nosso dia a dia do trabalho. E como você já deve ter visto no conteúdo que eu crio, a gente falou sobre isso em vários outros vídeos e episódios, nunca eu trago reflexões aqui que vão de encontro ou contra o crescimento e a expectativa que se tem com relação à inteligência artificial. Eu mesmo sou um early adopter, né? Comecei a utilizar ferramentas de inteligência artificiais das mais modernas desde que elas saíram. Sempre que sai algo novo, eu tento testar. Eu gosto muito, me envolvo em projetos. Inclusive, antes de inteligência artificial ser um hype, eu já gerenciei projetos de machine learning, quando isso era muito mais eh, técnico, né? Porque inteligência artificial não é algo recente. O que a gente toca hoje em dia com mais popularidade, né, Generative AI, AI generativa, isso sim é mais moderno, mas a gente tem isso acontecendo no mercado da tecnologia e diversos setores há muito tempo. E eu me envolvo com isso também há muitos anos. Eu estou citando isso apenas para mostrar que eu, de forma alguma, sou contra o crescimento da tecnologia, mas eu quero provocar reflexão sobre as relações humanas e como a gente utiliza ou ao mesmo tempo, né, a gente cresce a utilização de inteligência artificial e outras tecnologias, garantindo que os times consigam conviver, permanecer juntos e trabalhar de uma maneira que seja construtiva para o time, para o negócio e para as pessoas. Afinal, cada uma das pessoas trabalhando em um time, eu, você, os seus colegas, querem crescer, querem evoluir como pessoa, como profissionais, querem aprender algo. E são as relações humanas que ajudam que esse crescimento, ele tenha uma direção que seja, além de tudo, legal, que seja bacana de ser construída e não algo solitário, isolado. Por isso, reflita sobre essa questão, sobre as interações que você tem com o seu time. Se você está numa posição de liderança, uma posição de gestor que pode influenciar sobre esses debates, traga ele para sua empresa, porque com certeza existem frutos muito interessantes quando a gente olha para tecnologia e pessoas como um conjunto, como algo que, quando andam juntas, nos ajudam a caminhar melhor para a direção certa.